Senão a extrema-direita te procura aí. Pô, deixa eu só enxugar aqui, dá um meio segundo. Eu inundei aqui, você não entende? Caiu um copo d'água cheio. Bom, estamos entrando aqui. Aliás, supostamente já. Tem só aquele delayzinho aqui para começar aqui no YouTube também, né? Sim. A extrema-direita te procura aí. Aqui. Eu moro no lugar da extrema-direita, pô. Eu moro no Jardim Paulista. Estamos entrando aqui. Supostamente já. Aqui para começar aqui no YouTube também, né? Eu tô ouvindo o som de alguém aí. Alguém abriu o YouTube? Alguém abriu o YouTube, não? Não. Aqui não. Estranho. Vou começar agora. Todo mundo. Bom, então, estamos ao vivo aqui. Queria, primeiramente, dar boa noite para todos os camaradas que estão aqui assistindo, né? E hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre questões sindicais, né? Aqui com o Mazeu, a importância dos sindicatos. E eu gostaria também de começar apresentando aqui todo mundo que está com a gente, né? Acho que todo mundo aqui já... Só o Medina aqui que nunca tinha participado, né, Medina? Sim. Bom, o Medina aqui, vamos começar por ele, para quem não conhece, é militante do PCB desde 2013, e ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Ele presidiu a Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo de 2015 até 2017 e atualmente é o vice-presidente da Secretaria Regional de São Paulo do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior. O Andes, historiador e analista de relações internacionais. Você fez parte do seu doutorado na UNAM, no México, e pós-doutorado no Departamento de História da USP. E conosco aqui temos também camaradas que já estiveram aqui antes, o Cássio Canhoto, militante do PCB e da Unidade Classista desde 2005, e secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, coordenador político da Unidade Classista, desculpa. Você é graduado em Educação Física, Pedagogia e Ciências Sociais e pós-graduado em Direito Educacional, é isso, Cássio? Exatamente. E, por fim, o Mazeu, aqui conosco mais uma semana, militante do PCB desde 66. Era bebê, pô. Ano daquela série do Batman, né? Uma série muito boa. E atua no movimento estudantil, em sindicatos e movimentos sociais, e é dirigente da APROPUC, Associação dos Professores da PUC São Paulo, e secretário político aqui do PCB de São Paulo. Cientista social, mestre, doutor e pós-doutor, e professor livre-docente com o programa de pós-graduação de História Econômica da FEFELESH e Serviço Social PUC-SP. Então, alguém gostaria de dar considerações iniciais? Alguém gostaria de abrir fazendo essas considerações? Em geral sou eu, né? Então vamos lá. Manda bala. Boa noite aos camaradas aqui, ao Gualtieri, ao Medina e ao Canhoto, ao Cássio. Boa noite aos camaradas e companheiros e amigos que estão assistindo o nosso papo, que já ficou agora tradicional, todo domingo, 7 horas da noite, a gente tenta trabalhar com os principais temas, em geral, de São Paulo e do Brasil, porque não dá para falar só dos temas de São Paulo, à medida que esse programa ele atinge gente do Brasil inteiro. Então, um abraço para o Brasil aí que está assistindo o nosso papo, o nosso debate. Eu queria começar fazendo uma análise uma rápida consideração sobre a conjuntura brasileira, mas começar dizendo da minha indignação, né? Indignação, raiva, né? De um governo que a cada dia, desesperado, tem que entender que esse governo está vivendo um momento de desespero e que agora à tarde, na calada de uma pandemia, num domingo, num sábado, final de um sábado, início de um domingo, de uma pandemia,
onde todo mundo está em casa. Ele dá mais um golpe nas bolsas de estudo, ele cortou 85% das bolsas de estudo do CNPq, tinha cortado da CAPES, voltou, agora cortou do CNPq. Quer dizer, é uma política de tentar deixar a área da produção do conhecimento, da produção científica, instável e bastante desesperançosa com o Brasil. É uma tática, que é uma tática conhecida, não é novidade do governo, desse senhor, Bolsonaro, mas é uma tática dos governos de extrema-direita. E, no caso do Brasil, é um governo que optou mesmo pela ignorância, pelo ódio à cultura, pelo ódio às artes, né, pelo ódio à ciência, pelo ódio ao conhecimento. Então, deixando registrado que nós vamos ter mais uma bandeira aí para a gente brigar essa semana e defender quando você defende a pesquisa científica, você defende a liberdade do país. O país só é independente quando ele tem independência científica. Isso é fundamental. Além disso, o governo Bolsonaro vive um momento desesperado. Quer dizer, Bolsonaro é um homem desacreditado, apesar de quem viu aí uma manifestação com alguma presença, mas é um limite que ele consegue reunir e cada vez mais seus adeptos, seus parceiros, né, estão mais raivosos, estão agredindo jornalistas, agredem professores, agredem enfermeiros que foram lá fazer um protesto porque é um governo que não se preocupa. O Bolsonaro não fez um pronunciamento, né, declarando o sentimento pela morte de brasileiros, né? Nós chegamos agora ao patamar de 7 mil mortes, isso computado. Provavelmente nós vamos ter isso 3 vezes mais. Então, eu acredito que com os dados aí reais, estamos chegando a quase 20 mil mortes, né? Temos 100 mil casos de contaminados, chegamos agora a isso. Quer dizer, essa é a situação que o Brasil vive, uma situação dramática de um governo desacreditado no plano político, no plano econômico. Quer dizer, ele é um governo que falhou em tudo. Ele conseguiu fazer 2 coisas, que, aliás, manteve aceso o bloco burguês, né? Coesionado, mas eu diria coesionado de uma certa maneira. De um lado, o Bolsonaro conseguiu, através do seu ministro Guedes, fazer a reforma trabalhista, que era uma reforma importante para a burguesia, no sentido de desmontar os direitos dos trabalhadores. Isso ele conseguiu fazer, por incrível que pareça, com pouquíssima resistência das centrais sindicais, que vão ter que depois explicar para nós por que elas tiveram essa pouca resistência, não chamaram uma greve geral, né? Então nós vamos ter que explicar para a gente uma hora aí. E a segunda coisa foi a reforma da Previdência, quando se executou de fato as intenções do Guedes e do Bolsonaro e do seu grupo e da burguesia brasileira, que era meter a mão no fundo público, ou seja, no dinheiro da Previdência, inicialmente com a ideia de mandar para os bancos, mas teve uma resistência, se não é concluir essa. Gente, desculpa interromper, mas aí tá travando para vocês também? Voltou? Voltou, é porque eu tinha saído do ar, né? Foi isso? Deu uma travadinha aqui, saiu um pouco do ar. Quer voltar um pouco essa sua fala? Então, deixa eu só explicar. Eu estou num lugar aqui da minha casa que é ruim para danar, que é o meu escritório. Ele fica com muita parede, então ele tem, às vezes, corte das ondas aí do Wi-Fi. Sei. Mas eu não sei onde parou. Eu vou tentar voltar aqui. Vocês lembram onde eu parei? Não. Eu estava dizendo do governo Bolsonaro, né? Então, me desculpe aí a falha. Mas o governo Bolsonaro não consegue, quer dizer, conseguiu fazer a reforma da Previdência, meteu a mão no fundo público, né, tirou o direito, dificultou muito
a aposentadoria do brasileiro, e tirando isso, ele não tem mais proposta nenhuma. O Brasil vive uma crise política por semana, quer dizer, além de ser uma política suicida de ataque, por exemplo, aos países árabes, que são os que compram nossos produtos agroindustriais, de ataque à China, nosso maior parceiro econômico, de ataque aos países da América do Sul, da América Latina. Quer dizer, ao limite, o governo Bolsonaro acabou se descolando também de uma base empresarial, e até o velho da Havan declarou, todo mundo conhece o velho da Havan, aquela loja que é uma aberração, que tem uma estátua da Liberdade na frente e tal, né? O velho da Havan declarou que está decepcionado com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não apresentou nada na minha foto. Voltou? Então, o Bolsonaro não apresenta nada de novo, e aí a crise se aprofunda. Você tem uma divisão do bloco burguês, né? O bloco burguês não está estável, e por isso mesmo nós temos que esperar daqui para frente um isolamento maior do Bolsonaro. Ele está tentando aí se articular com um centrão, mas eu acho que as grandes empresas brasileiras, o agronegócio e até o setor industrial já está debandando e implica, portanto, e mesmo o setor militar não fecha totalmente, né, na sua grande maioria não fecha com o Bolsonaro, portanto, a partida dele continuar é muito pequena. Então, você tem visto aí uma ofensiva que é articulada pelo Palácio do Planalto, estão até estudando aí essas manifestações através de cartazes todos iguais, que são feitos em algum lugar no mesmo fabricante, de se saber que é uma articulação política e que isso vem de alguns gabinetes de alguns deputados que ainda apoiam o Bolsonaro. Então, o quadro é um quadro difícil, é um quadro complexo, é um governo que cria uma crise por dia, né? Uma crise por semana, então a semana passa aquela semana discutindo a crise e não se governa o Brasil. Além disso, quer dizer que aconteceu uma coisa nova, ruim, né? Que se vota no Congresso o congelamento de salários dos servidores públicos até 2021, como se o servidor fosse um trabalhador que tivesse que pôr comida em casa, né? Que não fosse um trabalhador produtivo. E uma Ih, rapaz, aqui travou tudo de novo, né, gente? Mazeu, né? Acho que ele... Quero abrir aqui a palavra para os meus convidados, pedir para o Guarnieri já assumir o controle da mesa, para que os nossos convidados possam falar aí. Muito obrigado. Bom, obrigado pela sua fala, mas a gente está tendo aqui uns problemas de conexão, né? Mas vamos seguir em frente, então, a nossa... Eu não sei se é meu ou se é... É difícil saber. Enfim, vamos seguir, então, para o primeiro bloco da nossa pauta, né? Falando um pouco da conjuntura da semana. O Mazeu já introduziu um pouco o assunto, né? Alguém tem coisa a acrescentar? As considerações do Mazeu? Posso tocar? Vai lá, Cássio. Bater essa bola aí, Medina. Tudo bom, gente? Boa noite. Prazer estar aqui no Papo com o Mazeu pela primeira vez. Medina, a gente tem estado aí nas trincheiras da luta sindical também. Mazeu também hoje está dirigindo a associação que ele participa, isso é bastante importante, né? Além de ser hoje o nosso secretário político aqui do PCB de São Paulo. Na linha do que estava falando o Mazeu, né? Ele estava expondo alguns dados da conjuntura, né? E o que a gente está vendo é exatamente coisas que a gente já vinha prevendo, né? Que iriam acontecer, dada uma crise econômica que se arrasta há bastante tempo, né? Nós temos uma crise política e uma crise sanitária que, intensificada pelo modo de produção capitalista, só poderia produzir desgraça como ela realmente está produzindo, né? O que está acontecendo aqui, nesse momento no mundo, no Brasil e no mundo todo,
é algo que é extremamente deletério para a classe trabalhadora, está infectando e matando, né, milhares de trabalhadores. Em números de hoje, nós temos já cerca de... Diga, você falou aí alguma coisa, Mazeu? 246 mil mortes, né, por coronavírus. No Brasil, nós estamos com mais de quase 7 mil mortes, já passamos a China faz tempo, e nos Estados Unidos, 68 mil mortes, né? E não só as mortes, como também o elevadíssimo desemprego, né, que vem crescendo. Nos Estados Unidos, só a Organização Internacional do Trabalho, ela havia previsto, para tempos de pandemia, cerca de 25 milhões de trabalhadores desempregados no mundo. Pra vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos, em tempos de pandemia, nós já temos mais de 30 milhões, né? Então, assim, é uma crise que não chegou nem ao seu... na sua metade, né? Tem muita coisa, infelizmente, para acontecer pela frente. O modo de produção capitalista não vai dar conta, né, de conter esse avanço do vírus, não está preocupado com isso, né? O governo de extrema-direita, principalmente, o caso brasileiro é um exemplo do que não se fazer, né? E, infelizmente, para nós, no Brasil e no mundo, nós temos, além, obviamente, de toda a dificuldade que a classe trabalhadora tem pelo sucateamento do sistema de saúde, né? Isso no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente ainda tem um SUS que, mesmo privatizado, sucateado, ainda é um sistema único, que é, inclusive, melhor do que em diversas partes do mundo, inclusive é exemplo para diversas partes do mundo, mas que também não vai ter condição de conter o avassalador vírus que está vindo por aí, que está infectando, né? Nós temos um governo de extrema-direita que declaradamente não está preocupado com as vidas, né? Quando foi perguntado recentemente, mas o Brasil agora já tem mais mortes do que a China. Ele falou, e daí, né? Fora todo o estímulo, né? A reabertura do comércio e tudo mais, ou seja, classicamente é o governo que a gente não precisaria ter num momento como esse e que vai intensificar muito mais o número de mortes, né? Tem ficado claro, e aí infelizmente, nos parece o único lado bom disso tudo, que os países socialistas, as economias planificadas, têm mostrado que realmente têm feito o enfrentamento ao coronavírus de forma muito mais eficiente, né? Reduzindo o contágio, reduzindo o número de mortes, né? E sendo um exemplo para o mundo, que é um exemplo que nós temos que propagandear, né? E denunciar o estado de coisas na principal economia do mundo, aí nos Estados Unidos, um país mais rico do mundo, e no Brasil, né, que em pouco tempo nós já vamos estar, infelizmente, ultrapassando aí Itália, Espanha no número de mortes, e talvez beirando os números dos Estados Unidos, para nossa desgraça, né? O que nós vamos ver nos próximos dias é uma piora da situação, nós não chegamos no pico da pandemia. Nós temos um governo que estimula realmente o retorno ao trabalho numa sociedade que não chegou a iniciar uma quarentena de verdade, né? Porque hoje nós temos um contingente muito baixo de trabalhadores na quarentena, trabalhadores do setor produtivo que deveriam estar em quarentena, né? Que não estão vinculados diretamente ao combate do coronavírus, estão aí, indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e no próprio trabalho, sem condições de trabalho durante muito tempo, sem equipamentos de proteção individual. Isso a gente tem visto o Brasil afora, inclusive junto aos servidores públicos aí da segurança, da assistência social, da saúde, que estão no combate direto, né, ao coronavírus, né? Ou seja, é uma realidade bastante dura, né, que já era uma realidade bastante dura, de ataques, né, do governo federal, e agora, obviamente, a burguesia, em momentos de crise, ela sempre colocou a conta nas costas dos trabalhadores, e nesse momento não é diferente, né? O que nós vimos foi um pacote de maldades, né, que o governo federal propôs para a sociedade brasileira, migalhas, né, R$600 em 3 parcelas aí, que ele está fazendo todo o esforço para não pagar e deixar os trabalhadores na fila. Também impôs uma medida provisória, aliás, foram 2 na sequência, uma que eles queriam até colocar a suspensão dos salários e a permissão do desemprego, aí houve uma chiadeira, né? E aí recuaram, depois voltaram e fizeram a 936, que hoje está em vigência,
que já, por números oficiais do Dataprev, já chegou a atingir 3 milhões de trabalhadores brasileiros que já tiveram seu contrato suspenso, né? Em média, a maioria por 60 dias, e que já tem o seu salário rebaixado por meio do contrato suspenso e que não tem nenhuma garantia de estabilidade no emprego, né? A medida provisória, ela, ao contrário de dar alguma garantia para o trabalhador, ela reduziu os custos com a força de trabalho da burguesia, né? E colocou o trabalhador numa situação de pandemia com o salário rebaixado. Ou seja, o governo Bolsonaro, ele é tudo que a classe trabalhadora não precisa nesse momento. Além disso, como o Mazeu já adiantou, ontem o Senado, durante a tarde e noite, né, foi aprovado já na virada do sábado para domingo, com toda a celeridade que a burguesia deseja, aprovou a redução, na verdade a redução não, o congelamento por 18 meses do salário dos servidores, numa chantagem, né, que foi feita pelo governo federal. Cara, eu vou dar alguns bilhões, que também são migalhas, né, os bilhões que foram reservados para os demais entes federativos, estados e municípios, são migalhas, né, é uma vergonha, né, esse auxílio para estados e municípios, e em troca dessa vergonha, apoiada pela maioria esmagadora dos senadores, só o Randolph votou contra, inclusive pela bancada do PT, que de forma vergonhosa, infelizmente não o PT fazer vergonha para a classe trabalhadora não é novidade para nós temos denunciado isso, mas mais uma vez o PT reafirmou a vergonha de sua política dos últimos anos, a política de conciliação de classes, ao assinar embaixo de um auxílio de migalhas para estados e municípios e em troca do congelamento por 18 meses dos salários dos servidores públicos estaduais, municipais e federais, né, que também é parte do pacote de maldades aí imposto pela burguesia em tempos de pandemia. E para os amigos tudo, né? Em meados de março, 1 trilhão e 200 milhões de reais de auxílio, de ajuda aos banqueiros, né? Ou seja, apesar da queda da taxa de juros, os juros no Brasil altíssimos, né? Muito diferente dos juros na Europa, que são negativos. O Brasil, ele remunera, inclusive, sobra de caixa de banqueiro, ou seja, o Brasil, ele teria condições, com a verba que tem na conta do Tesouro Nacional, para prover todos os trabalhadores que estão hoje na informalidade, manter os empregos com salário mínimo para cima, né, durante um bom tempo de pandemia, para que a curva de contágio ela pudesse baixar, né, e os trabalhadores caberem no Sistema Único de Saúde. Na verdade, o governo deveria, se fosse um governo ligado ao interesse dos trabalhadores, reforçar, investir no Sistema Único de Saúde, né, em respiradores, em mais leitos de UTI, se preparar para atender os trabalhadores e, por meio da quarentena, reduzir o contágio para que os trabalhadores fossem atendidos da melhor maneira possível, reduzindo assim o número de mortes, que é o que aconteceu na China, por exemplo, o que tem acontecido exemplarmente em Cuba e em outros países, né? E como desgraça pouca é bobagem, nós, infelizmente, temos uma classe trabalhadora desarmada por anos e anos de conciliação de classe, né, das principais centrais sindicais do Brasil. Nós vimos agora, no dia 1º de maio, realizamos com muito êxito o 1º de maio vermelho, né, proposto pela Unidade Classista, pelo Partido Comunista Brasileiro. Foi uma iniciativa histórica que marcou realmente esse 1º de maio. E, em contraposição, ficou evidente ali no nosso 1º de maio, fizemos com os sindicalistas do partido, movimentos sociais, a juventude, os coletivos, os nossos camaradas aí que estão na luta com a gente, na trincheira, no lado certo da trincheira da luta de classes, né, os companheiros que são do campo sindical classista, em contraposição ao 1º de maio das centrais, né, que chamou Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, né, Rodrigo Maia, entre outros figurões, aí Ciro Gomes, né? Ou seja, a chamada esquerda liberal, né, conciliadora, ela botou a burguesia, seus lacaios, para cima do palco do 1º de maio, né, manchando completamente a mensagem que, num momento como esse, a gente precisa passar para a classe trabalhadora, né? Os mártires de Chicago viraram na tumba, né, quando
se pudessem ver isso, né? Nós temos uma data que precisa ser lembrada, né? Uma data de martírio, de luta dos trabalhadores, por redução, melhores condições de trabalho, redução de carga horária. Foram anos, né, para que se conseguisse essa redução de carga horária, trabalhadores enforcados, trabalhadores condenados à prisão perpétua, né, naquele evento específico, lá em 1886, em Chicago, que deu aí o nome do 1º de maio de luta dos trabalhadores. E nós deveríamos, nesse 1º de maio, em todos os outros, render homenagens a esses trabalhadores, com independência de classe, com seriedade, não fazendo o que as centrais sindicais fizeram nesse 1º de maio, reafirmando, né, o acerto da nossa linha política de denunciá-los há bastante tempo, né? Ou seja, eu acho que eu não controlei muito bem o meu tempo aqui, mas vou abrir um espaço para depois a gente voltar nesse bate-bola, para falar de outros aspectos, porque eu separei alguns pontos aqui que me parecem ser bastante importantes, dado a esse ponto que eu acabei de tocar, né? Que é a desorganização da classe trabalhadora, um momento de recuo em virtude da pandemia, mas antes da pandemia nós já tínhamos uma crise política, uma crise econômica, que os trabalhadores tinham dificuldade de conter, né? O próprio governo, o voto popular no governo de extrema-direita, como do Jair Bolsonaro, ele é um grande indício, né, de recuo e de equívoco da classe trabalhadora. Na última nota, inclusive, da Unidade Classista, nós fomos duros, com dor no coração, de dizer que nós hoje temos grandes parcelas da classe trabalhadora politicamente analfabetas, né, que estão muito longe de compreender a luta de classe, porque foram anos e anos de formação equivocada, né, de formação burguesa, dado pelos principais dirigentes, né, da classe trabalhadora. Aí eu estou citando nomeadamente a IPT, CUT, Força Sindical, né, que dirigiram aí o movimento sindical do final dos anos 70, anos 80 e anos 90, e infelizmente a gente está hoje colhendo os frutos dos erros de todas as organizações da classe trabalhadora e principalmente das organizações que têm hegemonia, inclusive ainda hoje, no seio dos trabalhadores. Vou rolar para o nosso camarada Medina aí, a gente continuar esse bate-papo aí, que senão só eu falo. Se tiver uma live de 1h30 para mim, eu vou embora. Medina, eu queria aproveitar, jogar para você algumas das perguntas aqui que estão mandando para a gente, né? Então tem essa pergunta aqui que a Raquel Oliveira mandou para a gente. Aí, Raquel, ela está perguntando um pouco, justamente ele comentou um pouco desses trabalhadores que estão, por vários motivos, né, firmes na área do Bolsonaro, e que tem essa questão, esse núcleo duro dele tem um grande fanatismo, né? Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Claro. Em primeiro lugar, saudações a todas e a todos, camaradas Cássio, Mazeu. Em primeiro lugar, eu acho que importa localizar a conjuntura que nós estamos atravessando nos quadros mais amplamente de uma crise sistêmica, né? A saber, não se trata apenas de uma crise sanitária que nós estamos vivendo, mas ela encontra o terreno já decomposto de uma crise econômica de larga envergadura, uma crise política, não só acometendo a realidade brasileira, mas em várias outras realidades de capitalismo desenvolvido e também na periferia do sistema mundo capitalista, no que pode ser interpretado como o ocaso do atual ciclo de acumulação do capitalismo histórico. Não é? Apenas para melhor nos localizarmos aqui, a pandemia mundial de Covid-19 precipita a economia mundial num abismo econômico que já vinha sendo vislumbrado muito antes de ela acontecer. A saber, a ladeira histórica desse atual ciclo de acumulação, ela já tem início nos anos 1970, encontra sua forma mais cristalina ali na crise internacional do petróleo, chega a haver uma certa recomposição de taxas médias de lucro, mas sem
igualar os níveis dos períodos de prosperidade imediatamente anterior, e essa ladeira se acentua em 2008 na forma da crise dos subprimes. Portanto, nós já tínhamos uma crise econômica se agigantando e a pandemia mundial tende a agravá-la em termos ainda imponderáveis para nós, não é? Ainda desconhecidos para nós. E é importante também deixar bastante clara que a interpretação de que há uma correlação indissociável entre crise econômica e autoritarismo político. Ou seja, no agravamento das crises econômicas nos ciclos de acumulação capitalistas, não é incomum os sistemas políticos responderem às necessidades das classes dominantes e manterem as suas taxas de lucro por meio do endurecimento dos regimes políticos. Os anos 1930 são claros, não é, profícuos em exemplos nesse sentido, né? Daí provém os fascismos, inclusive, dos anos 1930. Então, o que nós assistimos, por exemplo, na realidade brasileira, mas em outras realidades também, com o ascenso da extrema-direita, não é, da ultradireita, compondo-se com um ultra-neoliberalismo, encontra sua coerência aí. Não é e não deve ser estranho o desmantelamento das próprias instituições da democracia burguesa, não é? O que para nós fica bastante evidente no caso da realidade brasileira. Hoje, mais uma vez, o presidente da República, em ato público, dando a sua chancela por brados pela dissolução do STF, pelo fechamento do Congresso, por intervenção militar. Não é um ponto fora da curva. Há uma coerência que explica esse discurso mesmo, porque essas instituições ditas democráticas, elas estão instaladas em paisagens sociais onde a democracia segue sendo uma quimera, não é? Onde a igualdade política faz pouco sentido frente às desigualdades econômicas. Ela é absolutamente irrealizável face às desigualdades de um desenvolvimento, portanto, desigual e combinado, que faz com que não haja cidadania no Brasil e que a democracia burguesa siga sendo uma espécie de canto de sereia, não é? Bom, nesses termos fica até mais fácil responder a pergunta aqui encaminhada pela Raquel, porque a base social de apoio dessas forças políticas da ultradireita se conformam exatamente no processo de crise do capitalismo internacional, não é? Por exemplo, nos anos 30, o nazifascismo ele contou com o apoio de trabalhadores pobres, não é? E dos estratos baixos das classes médias alemãs, exatamente pauperizados pela crise econômico-social, não é? No caso alemão, há um componente que nos importa bastante, que é a derrota do levante espartaquista em 1918 e que fez com que trabalhadores pobres se sentissem desfiliados, não é? Na luta de classes pela ausência de referências do socialismo que havia alcançado, não é, a vitória, entre aspas, aí em 1917 na realidade russa. Importante também informar que os fascismos europeus se desenvolvem como uma nova direita. Nova porque distintas essas forças das direitas convencionais, não é? Tradicionalistas, bastante identificadas com o clericalismo, elas passam a se apropriar de parte das estratégias das esquerdas de massa do século XIX e adotar um discurso trabalhista, não é? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas nós temos, na realidade brasileira, em várias outras realidades onde essas extremas-direita têm sido prósperas, não é? Hungria,
até mesmo na França, onde a Frente Nacional alcançou resultados eleitorais bastante preocupantes, na Itália com a Liga do Norte, em outras realidades, uma base social bastante parecida, né, que reivindica o ultranacionalismo frente a um discurso que explica pobreza e desemprego, e todas as suas mazelas, responsabilizando o imigrante pobre, dizendo dos limites de um estado de bem-estar social. É importante afirmar que esse é o exato ponto de contato entre a ultradireita hoje e o discurso neoliberal. Então, a gente tem uma composição que nos ajuda a entender classes pauperizadas, e aí, no caso brasileiro, é importante reafirmar aqui alguns termos colocados pelo Cássio, o Mazeu também trabalha nessa perspectiva, não é? De que nós passamos por 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, não é? Que colocou em marcha estratégias de políticas de conciliação de classe que pretendiam conciliar o inconciliável, não é? O reconciliável. Isto dito, também há um sentimento de desprendimento dessas consciências que não se veem representadas por esses discursos, não é? Então, essa desfiliação de identidades políticas faz com que a extrema-direita avance sobre esses estratos de sociedade, compondo-se com setores que estão bastante capilarizados nas periferias, não é? Que são as igrejas neopentecostais, né? Sobretudo aquelas grandes franquias, não é? Entre aspas, neopentecostais, que transformaram suas igrejas em currais eleitorais dessa extrema direita, e que ainda resiste como base de apoio do Olavo bolsonarismo, ao tempo em que nós assistimos cotidianamente o desembarque de diversas outras forças. Hoje mesmo ele, um capítulo da sua grita histérica, não é, contra a tripartição dos poderes, informa ter o apoio do povo, uma entidade abstrata, e sabemos nós que a base de apoio sua vem diminuindo cada vez mais, perdeu 7 pontos, salvo engano, na semana passada, e os militares, que estão longe, na realidade concreta, de oferecer a ele o apoio necessário para desafiar de tal forma o legislativo e o judiciário. Ou seja, trata-se de uma condução política que explicita efetivamente o que é o Estado policial de repressão permanente, demandado pelo ultraneoliberalismo, porque precisa levar a cabo a contra-reforma do Estado e tratorar direitos, sendo necessário para isso engendrar todos os esforços de violência política para a contenção da classe trabalhadora, para o seu sufocamento, né, nas tentativas de organização para as lutas demandadas em defesa de direitos, não é? Mas também não consegue levar a cabo as tarefas que o próprio capital, me refiro ao setor especulativo do capital financeiro, não é? Que atribuem a esse governo. Tanto é que hoje é mais precisamente o legislativo, com apoio, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, que vem colocando em marcha essas medidas que privilegiam especuladores e, parasitando fundos públicos, tentam manter taxas de lucro ao tempo em que a bancarrota capitalista vem promovendo a demolição do que ainda nos resta de direitos, não é? Espero ter respondido minimamente o questionamento feito. Passar a bola para os camaradas aí. Respondeu sim. E, na verdade, eu acho que você colocou algumas questões que levantam outras perguntas importantes, né? Porque você falou bastante desse avanço necessário das pautas neoliberais, né? A gente sabe que eles não estão fazendo isso porque, ai meu Deus, eles são malvados e querem machucar o trabalhador. Não, isso é uma necessidade do capitalismo neoliberal.
especialmente durante o tempo que a gente se encontra. A questão é, o que a gente precisa falar um pouco também é de como a gente reage a isso, né? De como a gente reage, de como reagimos historicamente, e é aí que a gente começa a ter que falar dos sindicatos, que historicamente são uma grande ferramenta do trabalhador de defesa de seus interesses, né? Então, alguém poderia falar um pouco de como surgiram os sindicatos, da história deles, do surgimento, da importância histórica dos sindicatos, especificamente aqui no contexto brasileiro? Rapidinho. Cássio? Rapidinho. Ok. Não, estou aqui, rapidinho. Na verdade, vamos dizer, o sindicato ele surge como uma necessidade natural dos trabalhadores se organizarem em relação à superexploração do trabalho. Quer dizer, quando nós temos que ter uma ideia, o processo de proletarização do trabalhador, ele é longo, né? Ele tem um período bastante largo. Eu não vou aqui me aprofundar, mas para você ter uma ideia, já no século XIV, artesãos e camponeses que tinham sido expropriados de sua terra se transformam em trabalhadores nas artesanias, né, nas oficinas artesanais de produção de lã. E lá eles promovem as primeiras greves, as primeiras organizações em corporações que acabam, com a eclosão da Revolução Industrial, se transformando em sindicatos. O sindicato é importante porque, em primeiro lugar, ele organiza a luta, né? Ele tem um papel importante de ser autodefesa do trabalhador, e ele cumpriu historicamente essa função, cumpre essa função, mas o Lenin chama atenção, principalmente no livro O Que Fazer, dos limites da luta sindical. A luta sindical é sempre uma luta econômica. E o sindicato é exatamente eu diria, se a gente quiser fazer uma correlação, o sindicato é o direito de cidadania na fábrica. Assim como você tem um cidadão na sociedade, o sindicato é o espaço democrático conseguido pela luta dos trabalhadores. Não é uma concessão, mas é uma grande conquista histórica do movimento operário, como disse o Cássio na sua fala inicial, que foi uma conquista que teve como consequência morte, enforcamento, prisão, né? Enfim, vários momentos dramáticos. Os mártires de Chicago. Quem são os mártires de Chicago? São os caras que são condenados à morte por fazer uma greve, né? No final do século XIX. Mas você tem um conjunto, uma história do movimento de repressões à luta sindical. Então, o sindicato ele cumpre esse papel de autodefesa. No entanto, ele tem um limite de ser uma luta econômica. Ele não coloca a perspectiva da luta política. E aí é interessante que o partido ele vem como uma coisa importante na luta, na organização do trabalhador. A ideia do Lenin, do partido de novo tipo, como o organizador do trabalhador enquanto intelectual de sua classe, quer dizer, pega o trabalhador da fábrica, né, transforma esse trabalhador em intelectual de sua classe, que volta para a fábrica com uma visão crítica e com um projeto de mundo. Não só o projeto de luta e defesa dos direitos, mas com um projeto novo de construção de uma outra sociedade que vai além do capitalismo. Né? Então, quer dizer, para você ter uma ideia, o sindicato é importante porque ele é essa conexão. Né? Nenhum militante comunista pode ficar fora do sindicato. Ele tem que estar no seu sindicato, fazer o combate e fazer avançar no sindicato exatamente no seu elemento classista, que não é meramente defesa de direitos só. Claro que também é, mas é também a construção de um outro projeto político, de uma outra sociedade, um outro projeto de sociedade. Não é? Então, o sindicato tem um papel de ser um educador da militância e prepara esse militante para uma militância mais qualificada, que é o momento que ele transcende a luta econômica e passa a fazer a luta política contra o capitalismo, pelo fim do capitalismo e pelo socialismo. Acho que é o pontapé inicial que eu quero dar para os meus companheiros aqui de trabalho hoje, meus camaradas. Então, tem mais uma pergunta aqui
que mandaram para a gente, eu queria levantar, eu queria jogar essa para você, Cássio. Essa pergunta foi mandada pelo Jean Carlos Oliveira. Ih, rapaz, cadê a pergunta aqui? Aqui. O Jean queria saber um pouco dos desafios que a gente, comunista, né, tem na área sindical nesse contexto de pandemia. Você poderia falar um pouco disso? Sim, vamos lá. Só para... Vou juntar uma coisa com a outra, né? O Mazeu fez uma excelente introdução, porque para a gente falar da importância dos sindicatos, eles são realmente muito importantes, a gente tem que, como marxistas-leninistas, tem que falar dos limites dos sindicatos, né? E justamente o Mazeu, ele foi nessa linha para abrir a nossa reflexão, porque os sindicatos e o sindicalismo, né? Como todo movimento social, e ele é o movimento social que lida ali, né, o primeiro germe, né, é o seu espaço, o seu local de trabalho, né, já era antes, e principalmente na sociedade, na contradição burguesia proletários, desde da época das trade unions, depois da Revolução Industrial, aqui no Brasil, com o início da industrialização, fim da escravidão, início da industrialização, o trabalhador, ele se sente acossado, oprimido, explorado, e ele procura se organizar com seus pares, né? Mas essa organização, se ela não tiver uma linha política que faça com que haja um salto qualitativo nessa organização, para que a luta deixe de ser meramente imediata, para que haja uma interpretação sobre a sociedade que se vive, no caso a sociedade burguesa, e um projeto revolucionário, o sindicato ele pode não só não ser esta ferramenta auxiliar do processo revolucionário que a gente espera que ele seja, como ele também pode atuar contra o processo revolucionário e se tornar uma arma contra os trabalhadores, né? E existem diversos exemplos históricos em que os sindicatos eles desarmaram a classe trabalhadora de diversas formas, né? O atrelamento ao Estado, por exemplo, é um deles, mas depende, se for um atrelamento a um Estado proletário, um Estado revolucionário, você teria uma linha política. Se for um atrelamento a um Estado fascista ou um Estado burguês, como é esse, a interpretação é outra. Ou seja, os sindicatos e a luta sindical ela está em disputa, né? E aí reside a importância da presença dos comunistas, que vão à luz da análise da sociedade burguesa, feita por Marx, dizer, olha, os sindicatos são extremamente importantes, a luta por salários, por direitos, por condições de trabalho, ela precisa ser feita, né? É a partir dali que, geralmente, a maioria dos trabalhadores desenvolve seu processo e se conscientiza sobre a luta de classe, sobre as categorias marxistas, se organiza e tudo mais, e aí reside a sua principal importância de nós estarmos ali. As dificuldades que nós temos, elas são, lógico, do tempo desses tempos de pandemia, né, mas elas já vêm anteriores aos tempos de pandemia. Nesse momento, por exemplo, existem alguns trabalhadores que estão em quarentena, mas outros, por exemplo, a minha categoria, para dar um exemplo, eu sou um servidor municipal, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da assistência social, os trabalhadores da segurança, eles estão trabalhando, né? Então, aí, no seu dia a dia, com os mesmos problemas, né, de rebaixamento salarial, de congelamento salarial agora, né, de redução de condições de trabalho, redução de contingente em virtude, inclusive, do contágio da pandemia, falta de equipamentos de proteção individual, ou seja, todos esses problemas continuam e o sindicato, por muitas vezes, a gente tem que botar a máscara e ir para a rua, né, ir nos locais de trabalho, remotamente escutar o que os trabalhadores, a demanda dos trabalhadores nos locais e poder entrar em contato com esses trabalhadores e ao fim e ao cabo, são os próprios trabalhadores, e aí a concepção comunista, né, que nós vamos auxiliar que os trabalhadores se organizem para que eles façam o enfrentamento, né? Não é aquele sindicato despachante, deixa comigo que eu resolvo, não, vamos falar com o jurídico, vamos mandar para o Ministério Público, não é isso, né? A gente pode até mandar para o Ministério Público, como inclusive aqui fizemos, e vários sindicatos fizeram pelo Brasil, denunciando a falta de EPIs, mas dizendo claramente para os trabalhadores
que isso é limitado, que é uma ferramenta do Estado burguês e que não é pelo Ministério Público ou por qualquer ferramenta legal que nós vamos conseguir avançar nas lutas, e sim com a organização, com a manifestação, com as denúncias, né, com as paralisações, com as greves, inclusive, em alguns setores. Então, assim, a luta sindical durante a pandemia, ela é dificultada em virtude da pandemia, né, mas ela se mantém da mesma forma, os problemas continuam, e os trabalhadores têm que se organizar e se mobilizar do mesmo jeito. O que a gente precisa tirar desse momento é um saldo positivo, né, e assim, nós sabemos da dificuldade que todos os trabalhadores estão enfrentando, mas, como eu já havia adiantado um pouco antes, o saldo positivo de todo esse processo, aliás, nós só tiraremos um saldo positivo se organizações revolucionárias no seio do movimento sindical fizerem essa mediação, como diria inclusive Lenin, né? Ou seja, se não houver um comunista, né, alguém que tenha uma perspectiva de uma sociedade mais avançada, que aponte o funcionamento da sociedade burguesa, as suas contradições, né? Não basta que o trabalhador vivencie as contradições da sociedade burguesa para que ele compreenda o seu funcionamento. Nós vamos precisar de uma mediação, de uma corrente sindical comunista, de um partido comunista, de uma organização que diga, olha, trabalhador, a tua situação está assim, não é porque Deus quis, né? A tua situação está assim porque existe uma sociedade, um modo de produção que funciona dessa forma, a exploração do trabalho acontece dessa maneira, e você está sendo, a exploração do seu trabalho está sendo intensificada em virtude de A, B, C, ou seja, a importância da ação revolucionária, dos revolucionários no movimento sindical, ela é cabal, ela é fundamental, né? O movimento sindical por si só, né, espontaneamente, dificilmente vai encontrar o caminho da análise científica da sociedade, né? Então, assim, nós continuamos fazendo o mesmo movimento, né? Obviamente, tudo fica mais difícil, porque, inclusive, nós vivemos muitas vezes um dilema ético, né? Principalmente dos trabalhadores da saúde e da assistência social, né? Vamos entrar em greve todos em um momento de pandemia, você vai ter um aumento gigantesco do número de mortes, né? O que a gente faz? A gente faz uma manifestação, a gente denuncia, ou seja, existem várias formas de se atuar no movimento sindical, né? Contra governos e contra patrões. E isso eu estou dizendo especificamente do serviço público, né, que lidam diretamente ali com os casos da Covid-19 e outras doenças. No caso da iniciativa privada, aí é o grande medo do desemprego, né? Que os trabalhadores, hoje no Brasil, e aí não só no Brasil, como no mundo, isso está acontecendo. Há um recuo no número de greves nos últimos anos, né? Que a partir desse número a gente já pode tirar algumas conclusões. A própria eleição do governo de extrema-direita também dá para ver claramente o retrocesso na consciência dos trabalhadores, né? E o grande medo do desemprego, que agora se intensifica em tempos de pandemia. Ou seja, se antes já estava difícil do trabalhador se organizar para a luta, agora ficou ainda mais difícil, né? Mas nós, comunistas, estamos aqui para resolver problemas difíceis, né? Não será fácil vencer todos esses anos, né? E esse atraso na consciência, esse analfabetismo político da maioria da classe trabalhadora hoje, né? Que vota contra si, que age contra si, que vai para a rua, por exemplo, uma pequena burguesia, inclusive, de comerciários, né? Que deveriam, mesmo enquanto pequena burguesia, estar reivindicando por um auxílio do governo, assim como os trabalhadores, né? E não para voltar ao trabalho, né? Deveriam estar correndo atrás de salvar suas vidas, assim como os comerciários também e diversos setores da classe trabalhadora. Infelizmente não, estão aí entrando na cantilena, né? Do Bolsonaro, que já era aquela cantilena de menos direitos por mais empregos, né? E agora estão caindo na cantilena de que tem que reabrir, de que nós vamos ter problema na economia, de que é uma gripezinha, ou seja, é uma classe trabalhadora que ficou durante muitos anos no Brasil e em diversas partes do mundo, né, deseducada, e aí tem todo um traço histórico. A última nota da Unidade Classista descreve isso, né, claramente, fala da reestruturação produtiva, fala também da queda da União Soviética, do socialismo no leste europeu, né, do recuo da esquerda, né, a esquerda paz e amor, né, esquerda liberal, né, ou seja, o rechaço, né, o anticomunismo, né, dos últimos anos,
e nós estamos vendo o produto de todo esse processo em corações e mentes da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora que tem extrema dificuldade de interpretar a sociedade burguesa, extrema dificuldade em reconhecer o sindicato como instrumentos de luta, porque a experiência que viveram do sindicalismo no mundo, e no Brasil é pior ainda, né? Porque no Brasil nós temos uma quantidade de sindicatos cartoriais avassalador, né? Por exemplo, o advento do imposto sindical, que acabou agora, e no resto do mundo, as pessoas nem sabem o que era imposto sindical. No Brasil, o imposto sindical, infelizmente, sustentou diversas burocracias sindicais, sindicatos cartoriais, que ao invés de fomentar a luta e a consciência do trabalhador, sufocavam a luta e a consciência do trabalhador. Então, hoje a gente vê um trabalhador afastado do sindicato, que não se reconhece naquele instrumento, né? E que perdeu a capacidade de organização, né? Não a capacidade, né? Perdeu a experiência organizativa, e a partir das próximas gerações nós vamos precisar retomar. E isso está intimamente relacionado, a gente não tem como deixar de falar isso, com o que eu disse um pouco antes, que é a ausência dos comunistas. Ou seja, o que eu quero dizer com a ausência dos comunistas, né? E aí eu sempre faço esse link. A reconstrução revolucionária, e aí não é ser baluartista, dizer que nós é que somos, né, o foda e tal, não é isso. Mas tem muito isso, né? O Partido Comunista Brasileiro e outras organizações comunistas, elas foram desarticuladas isso não começou em 64, já o PTB, na década de 40, foi criado para ser um anteparo aos comunistas no movimento sindical. Depois veio a ditadura de 64, que teve a gente como principal alvo. Depois veio o advento do PT, onde o PCB tinha uma linha política completamente conciliadora, em virtude de tudo que sofreu durante a ditadura militar, um partido descaracterizado, né, estratégia, taticamente, em sua forma de organização, e que não conseguiu responder ao ascenso, né, pós-ditadura militar e dirigir estrategicamente o movimento sindical, né? Então, ou seja, a reorganização da classe trabalhadora, ela não é só uma tarefa do PCB, mas ela será impulsionada em grande medida pela reorganização revolucionária do PCB e pela reinserção que nós estamos desenvolvendo do PCB no seio do movimento sindical, no seio do movimento de massa, né? Então, nós e, por exemplo, outras forças hoje, o que fazer, né? O que fazer é desenvolver formação política, organizar uma corrente sindical, desenvolver um trabalho de OLT lá no local de trabalho, né? Fazer relações e procurar unidade com diversas forças do campo classista para superar a estratégia de conciliação e impor a estratégia socialista que há muito tempo o partido tenta impor. Na verdade, o partido tentou impor a estratégia, ao longo de sua história, ele mesmo, né, o próprio PCB demorou a se definir pela estratégia socialista, quando ali o Comitê Central, depois do golpe de 64, né, 65, 66, começou a perceber que a estratégia era socialista, já tinha tomado o golpe, e depois, quando já tinha clareza disso, já não tinha mais o controle do partido, aqueles que tinham clareza, ou seja, o PCB levou bastante tempo para colocar como meta a estratégia socialista no Brasil, ou seja, e a classe trabalhadora brasileira também, né? E no resto do mundo também, ou seja, essa luta pela direção política, da estratégia socialista, do programa político, é dever de todos nós, e é o que nós precisamos fazer no dia a dia para vencer os tempos de pandemia e os tempos de avanço do modo de produção capitalista, da sua forma neoliberal, ou seja, de tudo que veio em dobro, em triplo, em quádruplo, né, depois da queda da União Soviética e contra nós. Então, não tem segredo, é trabalho, é organização, é luta, é muito estudo, né, teórico, prático, né, ação política prática, e só dessa forma que a gente vai conseguir reorganizar a classe trabalhadora. E, há bastante tempo, a gente também propõe um encontro nacional da classe trabalhadora. Infelizmente, outras forças não têm se convencido disso nos últimos anos, né? Porque precisam fazer um balanço, sim, precisam fazer uma autocrítica profunda para entender que se equivocaram, e se equivocaram muito nos últimos períodos, né? E que a estratégia socialista e que a classe precisa ser reorganizada, né? A resposta não é simples, é complexa,
e somos nós, coletivamente, que vamos levá-la até os trabalhadores e para nós mesmos, né? Excelente fala, cara. Excelente fala. E eu achei uma outra pergunta aqui, também da Raquel Oliveira, né? Que eu acho que, frente ao que você falou, seria bastante interessante, especialmente para quem não está tão próximo, né, das questões sindicais atuais. Dentro da retomada que a gente precisa fazer de uma ofensiva, né, de tentar... frente à nossa tarefa agora de tentar voltar um pouco para a ofensiva, frente às dificuldades que a gente está passando, seria viável uma união dos sindicatos para essa luta na conjuntura atual? Bom, a bola ficou com quem? Então eu acho que essa poderia ser uma pergunta interessante para o Mazeu, mas você quer falar, Medina? Bom, tenho algo a falar que sim, não sei se propriamente... Eu acho que ajuda a responder essa questão, né? As tarefas colocadas para o movimento sindical, eu vou me referir precisamente aqui às centrais sindicais, não querendo dizer que elas são o movimento sindical, mas elas são muitas. Nesse contexto de crise econômico-social agravada pela pandemia global de Covid-19, nós estamos falando aqui da redução, na realidade brasileira, da jornada e salários em até 50%, não é? E a reafirmação de quem efetivamente querem as oligarquias dessas paragens deve pagar a conta pela crise, a classe trabalhadora, não é? Apesar do vulto das tarefas que estão colocadas, sobretudo a tarefa primordial de unificar setores da esquerda, não é? Sobretudo aqueles mais combativos, os do campo classista, a experiência concreta do protagonismo das centrais que hegemonizam o movimento sindical ficaram expressas no dessabor do que foi esse 1º de maio para aqueles que viram, enfim, personagens da alta política falando em nome da classe trabalhadora. Bom, isso ajuda a entender o que está em jogo, não é? No aparelhismo que acometeu boa parte dessas centrais, o seu peleguismo, não é? Consequente, e tudo mais que nós já aqui conhecemos, não é? É importante também sublinhar os esforços que vêm sendo engendrados para a construção de outras formas de organização da classe, não é? Entre elas, eu destaco uma iniciativa que teve início em fevereiro de 2019, com a criação do Fórum Sindical Popular e das Juventudes pela defesa de liberdades democráticas e direitos, né, que tem exatamente o propósito de organização dessas organizações de luta do campo classista em defesa de uma pauta que nos é muitíssimo clara, né? A previdência pública e estatal, a defesa do sistema público de ensino, da atividade docente, do ensino básico ao superior, a defesa do SUS e dos hospitais universitários, não é, que se fizeram tão importantes nesse contexto presente, a defesa de políticas de igualdade racial, gênero, respeito às diversidades, frente a essa agenda de costumes bastante obscurantista, não é? E eivada de elementos de fundamentalismo neopentecostal, defesa do direito à moradia e às cidades, a reforma agrária, contra a criminalização de movimentos sociais, ou seja, uma pauta bastante extensa que demanda ações concretas e não, mais uma vez, não é, o canto de sereia da disputa política interna ao Estado pela via institucional, portanto, aguardando-se as eleições de 2022 para que quaisquer mudanças se efetivem. Essa saída nós já conhecemos bem, não é? O seu dessabor foram os 13 anos de conciliação de classes que nos puseram a contra-reforma do Estado, ainda que em termos distintos, mas com reforma da Previdência, repressão de movimentos sociais e
tudo mais que nós já conhecemos. Então, aí estão mapeados alguns dos grandes desafios que nós temos para a reorganização da classe, os esforços que já estão sendo engendrados nesse sentido. E é importante que nós não sejamos ingênuos, porque há uma armadilha colocada aí, que na minha leitura ficou bastante expressa nas eleições presidenciais francesas últimas, não é? Em que a extrema-direita da Frente Nacional, não é? Com íntimas relações com a NPD alemã, por exemplo, com a Alternativa para a Alemanha, a NPD alemã declaradamente neonazista, né? Anti-migração, e daí xenofóbica, e daí por diante. A extrema-direita, não é? Polarizando com o Partido Socialista, tornando o discurso neoliberal aparentemente palatável, servindo como bode na sala. Ou seja, a conciliação de classes, que pode ser uma das alternativas, né? Foi escolhida esta alternativa pela Argentina. Para nós, não interessa. Né? Nós, do campo classista, sabemos exatamente o que isso representa, porque temos governos nos estados, não é, ditos dos trabalhadores, que têm reprimido os trabalhadores, por exemplo, da educação, professores em luta por direitos, não é, com gás lacrimogênio, bala de borracha, cacetetes, não é, tudo aquilo que nós já experienciamos desde há muito, não é, mas em nome, né, do que eles dizem ser o que eles entendem como entidade abstrata, melhor dizendo, massa de manobra, trabalhadores, não é, e nós não somos isso. Perfeito. Também outra fala que eu acho... Mas eu queria te perguntar aqui, porque eu vi uma pergunta aqui da Paula Peduto, que eu acho que fala muito descreve a situação de muitos trabalhadores, claramente uma situação na qual eu vejo muitos dos meus colegas, né? Muitos trabalhadores, ou eles não estão trabalhadores no momento, né? O desemprego está altíssimo, está bombando, ou eles não estão vinculados ao seu sindicato. Eu posso falar, por exemplo, eu sou formado em cinema, né? Cara, você vai perguntar quem que é filiado ao Sindicine dentro dos trabalhadores dessa área, quase ninguém, né? Em outras áreas. E como esses trabalhadores de todas essas áreas que não estão próximos aos sindicatos, como a gente organiza eles? A gente traz eles para os sindicatos, a gente ajuda eles a se organizarem independentemente. O que você acha que é o caminho para encontrar toda essa massa? Olha, Guarnieri, eu estava pensando nisso enquanto eu ouvia meus camaradas, ainda bem que a Paula Peduto colocou aqui a pergunta, pelo seguinte, na verdade, são várias questões. Eu vou tentar ser muito breve, mas nós estamos vivendo um momento que é diferente dos outros momentos. Se você pensar assim, crise de 29, a crise que permeia as duas guerras mundiais, né? São crises econômicas, crises cíclicas, pobreza, ascensão da extrema-direita. Algumas coisas acontecem como resultado mesmo das coisas do capitalismo. Dizia o Medina que você tem aí um contingente de extrema-direita organizado, e está organizado. Então, está organizado para combater qualquer perspectiva progressista. Não precisa ser comunista, não precisa ser socialista, qualquer perspectiva que tenha como projeto algo progressista, quer dizer, no sentido do progresso humano, das liberdades humanas, vai tomar porrada, porque esse é um fenômeno que não é brasileiro. Quer dizer, o fenômeno da xenofobia, do preconceito étnico-racial, do ódio à cultura, do ódio à ciência, do ódio à universidade, do ódio ao diferente, do ódio à arte, né, do ódio a diferente. Tudo aquilo que é crítico passa a ser muito atacado. Isso não é uma novidade. Me lembro de um filme estrelado, não lembro o nome do diretor, mas é um filme dos anos 70, maravilhoso, chama-se Júlia, que é a história de uma militante antifascista na Alemanha. Como atrizes a Vanessa Redgrave, daquele momento muito jovem, e a Jane Fonda. E são duas amigas, uma é burguesa, que é amiga
da Júlia, que é a revolucionária, e tem um momento onde os fascistas entram na universidade, na Alemanha isso, né, sobem as escadas e jogam lá para baixo, das escadas para baixo, numa espécie de um terraço que cairia num pátio, jogam no pátio vários estudantes militantes de esquerda. Não é? Quer dizer, é o momento da revolta espartaquista, da derrota do movimento comunista alemão, 18-19, né, que termina tragicamente com o assassinato de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, né, do núcleo mais intelectual e mais consequente, né, do movimento comunista alemão, para mostrar que você tem um momento que também é assim, de ataque, os caras estão atacando. Aqui, no Brasil, os bolsonaristas estão começando a pôr a manguinha de fora. Né? Lembra um outro filme, que é um filme um filme alemão, eu não vou lembrar agora se é do Herzog, mas é do Herzog, não é do Fassbinder. O diretor chama-se Herzog, e esse filme é a história do Drácula, né, do Nosferatu, que no início ele é muito tímido, depois ele o Drácula como símbolo do capitalismo. No início ele é tímido, chega devagar, depois ele vai se tornando muito forte e vai ganhando força no ataque à vida. Né? Então, quando você olha a ação da extrema-direita no mundo, não chega a ser como é a do Brasil. A do Brasil é um absurdo. Quer dizer, a do Brasil ataca a ciência. Quer dizer, em vez de atacar numa pandemia, em vez de atacar a doença, ataca aqueles que lutam pela ciência. Ataca a ciência, ataca a universidade, ataca o conhecimento, né? Enfim, tira a bolsa PIBIC, corta a bolsa da CAPES, põe no comando da CAPES um criacionista, um homem que tem avesso à produção científica, que vem da universidade privada, uma universidade conservadora, confessional, né? Uma universidade protestante, que é o Mackenzie. Esse é um momento muito, muito difícil, mais expressa, vamos dizer assim, a tensão da luta de classe. Um dos elementos do atual momento do capitalismo é o desemprego em massa, e não é no Brasil também. Quer dizer, é o processo largo de precarização do trabalho, portanto, é um momento onde você tem a intensificação da superexploração do trabalho, isso é um elemento importante, né? Você tem também uma restrição do processo. Deixa eu tentar explicar melhor. Você tem um menor número de trabalhadores inseridos no processo produtivo, né? Quer dizer, você tem o que a gente chama dos trabalhadores de ponta, uma certa aristocracia operária, mas operários de ponta também. E você tem um conjunto de trabalhadores que ficam precarizados, que entram nas formas produtivas ou atividades econômicas periféricas do capitalismo. Esses caras não têm mais estabilidade, é muito difícil você, inclusive, trabalhar com eles, porque a instabilidade econômica gera uma instabilidade subjetiva. Uma das coisas que acontece, isso é a ofensiva contra os sindicatos, o desmonte, a tentativa de desmontar os sindicatos, que no Brasil, tentativa de você destruir os sindicatos, né, tirando o imposto sindical, que é uma das fontes de renda, que o imposto sindical ele é voluntário, o trabalhador paga se quiser, nem isso se consegue manter, né? Então é uma luta desgraçada para a gente manter, exatamente porque é necessário manter desorganizado o movimento. Ora, além disso, nós temos um agravante. Eu queria colocar isso, chutar essa bola para o próximo bloco, né? Que é a questão da privatização, que é a questão de como vão ficar os trabalhadores. Os precarizados vivem um momento desesperado. Quer dizer, nós temos um desafio aí de como organizar esses precarizados, né? Porque são caras que vivem num limite entre ser um trabalhador precarizado e podendo virar um trabalhador lumpenproletário, que é muito complicado. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? No sentido do que fazer, não é? E da responsabilidade, que eu diria que os setores mais conscientes da esquerda brasileira, no qual os comunistas se inserem, né, devem buscar soluções. Não adianta também a gente só fazer o diagnóstico. E o diagnóstico nós somos bons. Né? O nosso camarada querido Zé Paulo Neto,
diz uma coisa que eu estou absolutamente de acordo com ele. No Brasil, a gente conseguiu hoje, né, no plano teórico, responder a quase todas as questões centrais provenientes da crise do capital. Vivemos uma crise estrutural do capital, com pouca chance de a gente sair dessa crise, o capitalismo vivo. Só que a morte do capitalismo também significa um Titanic afundando que leva para baixo tudo que tiver perto. Né? Esse é o grande desafio, a gente não afundar com o Titanic. É o Titanic afundar e a gente manter, né, o projeto socialista boiando para a gente construir uma outra sociedade, que não seja mais baseada na exploração do trabalho do homem pelo homem aqui no sentido humanidade, né, do ser humano por outro ser humano. Nesse sentido, quer dizer, eu queria levantar a bola o seguinte: nós vivemos no Brasil, eu quero fazer isso muito rápido, e se eu estiver demorando, por favor, JP, se aparece, e quando se aparece, eu já sei que é para eu cortar aqui a minha fala. E aí eu emendo no segundo bloco. Eu acho que, nesse momento, nós temos que avaliar o seguinte: o percurso do movimento operário brasileiro, do confronto do movimento operário brasileiro, é interrompido primeiro com o golpe de 64. Nós vimos uma organização crescente e de confronto com a burguesia, primeiro através da construção do PUA, do Pacto de Unidade e Ação, que o Partido Comunista constrói, e depois do Comando Geral dos Trabalhadores, onde os comunistas também tinham uma hegemonia. Ora, a derrota dos comunistas foi uma porrada na espinha dorsal do movimento operário. Quer dizer, qual foi a resposta à derrota de 64? Eu diria 20 anos depois, quer dizer, além de você ter tido o surgimento de várias divisões na esquerda brasileira, o surgimento de uma luta armada que não levava em consideração a própria realidade brasileira, vai para a luta armada, vários camaradas valorosos, perdemos quadros revolucionários importantes na luta armada contra a ditadura, porque o Estado militar era militar burguês militar, era muito forte. Quer dizer, ele conseguia, ele tinha um esquema, ele foi estudar, a gente pensa que eles foram estudar nos Estados Unidos, eles foram estudar na França, como a França dizimou o processo de independência ali, né, principalmente da Argélia, né? Todas essas técnicas, tortura, choque elétrico, isso tudo vem, as formas de infiltração, isso tudo vem da experiência do exército francês no combate à guerra de independência da Argélia. Na verdade, esses grupos de luta armada foram derrotados, foi uma tragédia, perdemos quadros importantes, não é? Enfim. E depois, quando emerge o movimento operário, porque a ditadura militar, diferentemente desse governo Bolsonaro, ainda implementou o desenvolvimento de força produtiva. Surge um proletariado moderno, mas sem comando, porque o núcleo do comando ou foi morto, ou foi preso, ou foi exilado. Sindicalistas, dirigentes comunistas, dirigentes socialistas revolucionários, não é? Quando surge um movimento operário no ABC, como vanguarda, é uma vanguarda sem comando político, né? Com frágil comando político. Esse comando político acaba gerando as greves de 78, né? São greves importantes, 78, 80, mas são greves que não conseguem dar o salto. Qual é o salto? A organização de um sindicalismo classista e socialista. Consegue ficar num sindicalismo de negociação salarial, gera líderes que, desde o início, são conciliadores. Lula, Vicentinho, né, e outros dirigentes importantes da primeira CUT são dirigentes que vão, de certa maneira, ser os responsáveis pela construção de uma luta política de conciliação de classe. Isso leva, vamos assim dizer, a gente não conseguir dar o salto, inclusive minha câmera apagou aqui, sem querer, acho que eu dei sem querer que deu uma dedada, né, no entusiasmo, desculpem aí. Mas isso leva, para encerrar esse bloco, isso leva com que você tenha a construção de um partido de trabalhadores que não tem como o projeto socialista. O velho Luiz Carlos Prestes, dizia, para quem quisesse ouvir, o Lula é um operário sem cultura proletária. Por que ele dizia? Porque ele não gostava do Lula? Não. Porque o Lula era a expressão exatamente de uma classe operária sem cultura proletária. O que é a cultura proletária? O projeto socialista. Na medida que você nunca teve um projeto socialista no conjunto do PT. Você tinha tendência, tinha lá o
pessoal, os camaradas da convergência socialista, mas logo o PT, a articulação, o grupo hegemônico, tratou de afastar a convergência, expulsar a convergência do PT, expulsando outras tendências marxistas ou cooptando outras para o projeto social-democrata. Então, quer dizer, não se conseguiu fazer o salto de construir um sindicalismo classista de confronto com a burguesia. Foi um sindicalismo de conciliação permanente. Eu acho que essa experiência que leva a um governo de conciliação permanente, que foi o governo do PT, que não conseguiu, de fato, romper com o núcleo central, que nós vamos conversar aqui, ao longo de vários programas. O núcleo central do Brasil é a vigência, desde 1500, da autocracia burguesa. No período colonial, como autocracia burguesa mercantil, no período das repúblicas, como final do Segundo Império, e república, como burguesia autocrática, de vez escravista, que nunca perdeu sua boca torta do cachimbo da escravidão, né? E que é autocrática, que não abre 1 milímetro, né, dos seus lucros para um projeto nacional, porque não tem projeto nacional. Então, me parece que esse é o caldo que nós vamos ter que fazer esse último bloco. Quer dizer, fazer uma reflexão sobre essas questões aí. Então, eu acho que então a gente tem que justamente falar do que é esse projeto socialista, né? Você quer a palavra aí, Cássio? Não, eu só estou seguindo a ordem, né? Mas tem vários pontos aqui. Você quer tocar no projeto socialista, Guarnero? Tranquilo, eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante. Faço o link com o Mazeu para tocar a questão do projeto socialista. Posso mandar ver. O Mazeu tocou algumas questões aqui que são fundamentais, né? Inclusive, algumas delas a gente vem fazendo na prática, né? Por exemplo, como é que a gente trabalha com os desempregados, né? Como é que os trabalhadores informais, os desempregados, né? Como é que a gente atua? Bom, recuperando um pouco atrás, o Mazeu ele fez aí uma linha do tempo aí, né? Ele foi comentando sobre, acrescentando elementos na minha fala anterior, que eu falei sobre um pouco da trajetória do nascimento do PT, né? Os problemas que o PCB viveu depois do golpe e tal. E é justamente isso, né? Existe uma força política, que geralmente é um partido, né, que dirige uma corrente sindical. Às vezes você tem correntes sindicais que se dizem somente correntes sindicais, mas são dirigidas por diminutos partidos de quadros que dirigem essas correntes sindicais. Às vezes o militante da corrente sindical ele nem sabe que ele é dirigido por um partido de quadro, mas ele é dirigido. Ou seja, você tem um partido, você tem que organizar um partido e desenvolver um trabalho junto ao movimento sindical, e um partido de preferência revolucionário, né? Porque desenvolver partido a burguesia também faz, inclusive eles desenvolvem partido para atuar com a política clássica burguesa e partidos para se infiltrar no seio do movimento sindical, né? E alguns que têm não uma origem patronal, uma origem pensada por lacaios da burguesia, mas uma origem realmente de trabalhadores que vem do seio do movimento sindical, como é o caso do PT, mas que em sua trajetória desenvolve uma política, não uma política revolucionária, e sim uma política de conciliação, né? Como foi o caso. Então, na ausência, né, de uma organização comunista forte, com inserção junto aos trabalhadores, a gente vai lembrar do sufocamento do trabalho do PCB, com o Placomp em São Paulo, né, nas fábricas de São Paulo, na década de 70, que tentou antes, inclusive, das greves do ABC, retomar o movimento sindical, né, assassinatos, prisões, né, torturas de diversos dirigentes do partido e de militantes de base, né, ou seja, o PCB desmontado não teve a capacidade nem de dar linha e nem de inserção, de enraizamento, para dirigir a classe trabalhadora, e perdeu essa direção política para o PT, e aí a gente viu no que a direção política do PT, e depois uma direção política do PT já em associação com a força sindical, com o PDT, né, o governo do Lula, todos sabem, foi uma grande aliança, né, de CUT e força sindical, em determinado momento, forças que divergiam, né, no início, no movimento sindical, depois
se juntaram, viraram quase que irmãs siamesas, né? Desenvolvendo uma mesma política, dirigindo o Ministério do Trabalho, fundando sindicatos a partir de seus interesses, uma maioria de sindicatos cartoriais, ou seja, né, é uma conciliação escancarada, né, que foi desenvolvida nos últimos anos. Enquanto isso, os comunistas não estavam presentes para fazer essa disputa junto aos trabalhadores. Então, assim, para que a gente possa atuar entre os desempregados, entre os trabalhadores informais, né, estar nas fábricas, estar junto aos trabalhadores do campo, né, tanto na pecuária quanto na agricultura, né, os trabalhadores do campo em geral, em todos os setores, nós precisamos fundamentalmente construir um partido revolucionário, construir uma juventude, né, que seja capaz de entrar pela porta da frente das fábricas, dos locais de trabalho, ocupar esses espaços, né? É muito mais fácil você colocar alguém, um jovem, dentro do local de trabalho do que você recrutar alguém lá de dentro, né? É muito mais fácil você forjar e formar, né, uma juventude trabalhadora a partir de um partido organizado, né? E é isso que a gente vem fazendo. Temos também algumas experiências, já foi citada aqui pelo Medina, que é a experiência nacional, né, de construção do Fórum Sindical e Popular, e temos algumas experiências locais, inclusive vai ao encontro do que falou o Mazeu. Aqui na Baixada Santista nós temos a Frente Sindical Classista, né? Semana passada eu tive numa live com eles, o Fábio Melo, que é o petroleiro aqui, com a Fernandinha da Sojubes, e com mais a Sojubes, petroleiros, estava eu e tinha mais um outro camarada na live, o médico, né, que é servidor aqui em Santos também, que inclusive é do partido. Nós estávamos pensando justamente isso, a reorganização da classe a partir de uma frente sindical classista, ou seja, aí falando do socialismo, né, nós, apesar de termos que botar o dedo no nariz e fazer unidade, inclusive com os setores da conciliação para a autodefesa, né, ou seja, para conter o avanço da burguesia contra os nossos interesses, né, contra os nossos direitos e tal, nós precisamos nos organizar junto ao setor mais avançado do movimento sindical, né? E essa unidade é necessária, mas uma unidade programática, né? E nós vamos nos unir com os setores mais atrasados do movimento sindical para se defender. Agora, na hora de avançar, nós vamos precisar estar unidos com quem tem a perspectiva do socialismo lá na frente. E pensando isso, por exemplo, nós temos aqui na Baixada Santista uma organização sindical chamada Frente Sindical Classista, que ela atua junto aos servidores, né, estaduais, municipais, federais, e atua também junto ao setor produtivo, aqui, por exemplo, no Polo Petroquímico de Cubatão, procurando unificar as lutas de trabalhadores da construção civil, dos metalúrgicos e dos petroleiros. E também atua junto ao PAT, aos grandes bolsões de trabalhadores desempregados, né, discutindo com eles e buscando cobrar das autoridades e denunciando o altíssimo desemprego, por exemplo, aqui na região. Ou seja, os revolucionários, o sindicalismo classista, ele precisa estar em todos os espaços. Ele precisa desenvolver um trabalho com a juventude trabalhadora, ele precisa desenvolver um trabalho nas fábricas, ele precisa desenvolver um trabalho no campo, ele precisa desenvolver um trabalho junto aos servidores de todos os setores, e ele precisa desenvolver um trabalho junto aos desempregados e aos trabalhadores informais, né? Nós temos outro exemplo também, uma iniciativa excelente, tem um documentário Vidas Entregues, de um camarada nosso, que é o Renato Prata, nosso carioca lá, que ele fez um documentário falando sobre a vida, né, e demonstrando a vida de diversos trabalhadores que estão aí no sistema de Uber, iFood, né, fazendo entrega de bicicleta, veículos de tração humana, né, hoje, na realidade brasileira, ou seja, um desenvolvimento tecnológico que propicia esse tipo de trabalho, né, no setor de serviço, e, ao mesmo tempo, veículos de tração humana, de bicicletas e tal, com salários baixíssimos e uma intensa exploração do trabalho ali, né? Ou seja, todos os setores, nós precisamos, lógico, ter setores estratégicos, setores que são primordiais para a inserção das nossas organizações, nós temos que priorizar determinados setores, mas nós temos que atuar em todos eles, né? E no diálogo com os desempregados, explicando cientificamente o porquê do desemprego, não é porque Deus quis, ou seja, desnaturalizando o mundo, né? Contando a história
né, para eles e fazendo uma análise de conjuntura e apontando e vivenciando, lutando junto, que nós vamos conseguir organizar, que nós vamos conseguir reorganizar a classe trabalhadora e recolocar a luta sindical como algo importante para esses trabalhadores e fazer com que eles vivenciem essa luta sindical, né? A estratégia socialista, ela é importante que ela esteja bem clara para nós, mas é nosso exemplo na prática, ou seja, na luta ombro a ombro com os trabalhadores, né? Ganhando a confiança de setores da classe trabalhadora, demonstrando realmente que o nosso projeto não é um projeto carreirista, que o nosso projeto não é um projeto meramente corporativo, que o nosso projeto é um projeto de homem e sociedade que vai reorganizar a classe, que vai convencer setores, inclusive organizados do movimento dos trabalhadores, a caminharem conosco em direção à estratégia do socialismo, né? Show. Eu queria jogar a bola agora para Medina, porque eu queria que a gente falasse um pouco das nossas propostas frente a um dos campos onde a gente tem sofrido ataques duros, consistentes e recentes, né? Porque acabou de rolar um agora durante o final de semana, né? Medina, eu queria que você falasse um pouco sobre os cortes e os desmontes nas ciências e sobre as nossas propostas para fazer uma frente a esses cortes. Perfeito. Eu só queria meter o pitaco antes disso, na discussão que foi continuada aqui na fala do camarada Cássio, que, para mim, os 13 anos de experiência de governo do Partido dos Trabalhadores ganha bastante sentido na análise que fez o Antônio Gramsci nos seus textos carcerários, quando analisou a questão meridional, dentre as tarefas de organização do PCI, que é o conceito de transformismo, né? Para falar das forças políticas que se apropriam de elementos das esquerdas de massa para fazer o que não é combate algum, não é? Na seara exclusivamente institucional, sem nenhuma perspectiva de ruptura e de emancipação efetivamente da classe trabalhadora, né? Bom, dando conta da tarefa que me foi colocada aqui, eu queria falar de início de aspectos que não são quantitativos nos cortes que temos tido em investimentos em ciência e tecnologia e em bolsas para graduação e pós-graduação. Dois elementos introdutórios que não são quantitativos. O primeiro deles, o Mazeu já pontuou, né, que foi a condução para a presidência da CAPES, o mais importante órgão de fomento à pesquisa científica do Brasil, sob os auspícios do governo federal, que foi a indicação do Benedito Guimarães Aguiar Neto, que por 9 anos foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e cujo protagonismo se deu essencialmente na defesa do que chamam de design criativo, que é uma nova roupagem do criacionismo bíblico, tentando afirmá-lo como alternativa à teoria da evolução, que já foi rechaçado pela comunidade científica, inclusive em embates judiciais mundo afora, para que o criacionismo bíblico não adentrasse as escolas, não é? Então, a sua condução a essa condição diz respeito exatamente a essa agenda, não é, de introdução do criacionismo no ensino público brasileiro, não é? Como conteúdo programático. Bom, o segundo elemento que eu quero pontuar aqui diz respeito ao edital de bolsas do CNPq, datado de 23 de abril, que é voltado à graduação, disciplinava procedimentos para que se concorressem a bolsas de iniciação científica e que excluía, pela primeira vez, não é, as ciências humanas e sociais do edital. Então, áreas como educação, direito, economia, ciências sociais, história e outras, ficam impedidas por esse edital de acessar 25 mil bolsas destinadas à graduação. Mas não é só a graduação que está comprometida nesses termos, né? Isso porque o edital responde a uma portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, por sua vez, do dia 19 de março, e que
impõem critérios prioritários para a concessão de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e financiamento de projetos os mais diversos, né? E que também, ao estabelecer áreas prioritárias, não é, exclui completamente as ciências humanas e sociais desses processos, não é? Não é apenas uma visão equivocada de ciência, é um projeto que está aqui explicitado, não é? É uma compreensão tacanha do que é o procedimento de investigação e fazer científico, não é? Mas essa persecução às humanidades informa o promontório do domínio técnico como correspondente do trabalho científico, enquanto o domínio técnico é uma das etapas ou resultados possíveis da investigação científica. Isso, enfim, está dado, como o Mazeu colocou, como um ataque frontal a um dos sustentáculos da própria soberania nacional, o domínio técnico-científico, não é? A autonomia dos procedimentos científicos que dizem respeito também ao mundo da produção, não é? No interesse do próprio das próprias relações capitalistas, não é? Então, obscurantismo, ignorância e anticiência, não é? Conteúdos também anti-iluministas, eles dizem respeito a um projeto de capitalismo dependente que prescinde da destruição de todo o nosso patrimônio científico, né? Erigido, inclusive, por forças de uma direita mais soberanista, ligadas ao pensamento militar, não é? E que se engajaram no processo de criação das universidades no Brasil. Eu vou dar um exemplo claro aqui para que se entenda o que eu estou dizendo, né, de que fazer a ciência, o próprio sentido da universidade, indicando a totalidade do conhecimento nos processos de investigação, a totalidade na sua diversidade. Imaginem ações concretas de combate à pandemia global de Covid-19, não é? Trata-se de algo que não acomete pura e simplesmente o indivíduo na sua dimensão de existência biológica. O indivíduo está inserido num corpo de sociedade, ou seja, a pandemia se desenvolve por sobre uma determinada tessitura social, melhor dizendo, por diversas tessituras sociais que têm que ser compreendidas na sua complexidade, ou seja, em corpos de sociedade que se estratificam nas sociedades capitalistas de acordo com a divisão social do trabalho. Portanto, ela tem, a pandemia, efeitos diferenciados em estratos diferenciados de sociedade. E não é por outra razão que nós afirmamos que ela acometerá, como já tem acometido, sobretudo, a população pobre e miserável nas grandes cidades, que não acessam equipagens públicas, estão à margem do desenvolvimento econômico-social. É imprescindível essa concepção, essa compreensão e fazer científico no combate aos efeitos da pandemia para a elaboração de políticas públicas. A elaboração de políticas públicas no combate ao Covid-19 tem que obedecer a esse tipo de procedimento que não pode, não deve ser realizado de outra forma, senão desde uma compreensão crítica da realidade, o que depende efetivamente das ciências humanas e sociais. Pois bem, para falar em termos quantitativos, o Mazeu já anunciou a triste notícia no início dessa live, né, de que depois da CAPES, o governo cortou bolsas também do CNPq, significando aí uma redução de 85% de investimentos propriamente do Ministério de Ciência e Tecnologia para esta agência de fomento, né? A CAPES, que eu mencionei aqui, ela já tinha sido afetada por cortes que tolheram a metade dos recursos do orçamento devido a ela para o ano de 2020. Para que você tenha ideia, no ano passado nós tivemos 4,25 bilhões destinados ao fomento à pesquisa científica da CAPES. Para esse ano estão previstos 2,2
bilhões, não é? E, para dizer do ano que terminou, em 2019, nós tivemos 11 mil bolsas cortadas somente na CAPES, não é? Então, quando o Ministério de Ciência e Tecnologia altera regras para a concessão de bolsas da CAPES e do CNPq, não é? Nós estamos falando de uma medida que afetará, já tem afetado, diversos programas de pós-graduação, grande parte deles tradicionais, não é? De mestrado e doutorado em importantes instituições brasileiras, não é? Dos cortes, nós tivemos aí o critério estapafúrdio, não é? De atendimento aos programas com nota superior à nota 3, o que fere de morte novas iniciativas, não é? Para a criação de programas de pós-graduação ou iniciativas recém-implementadas, e instituições de referência, como a Universidade de São Paulo, nós estamos falando aí do risco de se pôr termo a 35 programas de pós-graduação dos 92 existentes. Estou falando especificamente dos programas de mestrado da Universidade de São Paulo, não é? Para falar desses dois grandes choques sofridos pela CAPES e pelo CNPq. Né? Então, é claro que existe na agenda conservadora defendida pela ultradireita razões que explicam os cortes, mas esta elaboração de fundo moral, não é? Que consiste em os argumentos anticientíficos do governo, deve ser compreendido para muito além dessa camada de conteúdo moral, não é? Bem como uma série de outras violências que essa agenda dos costumes tem empreendido contra mulheres, contra a população negra, LGBT, não por acaso segmentos de sociedade mais brutalmente explorados na infraestrutura econômica, nas relações capital-trabalho, né? Trata-se de uma disputa na superestrutura ideológica pelas justificativas para a hiperexploração da força de trabalho na infraestrutura econômica, não é? Na seara do capitalismo internacional, o domínio técnico-científico em decomposição na realidade brasileira advoga exatamente pela recondução na economia mundo capitalista, não é, da realidade brasileira à periferia, não é, reafirmando essa condição de nula autonomia frente ao imperialismo, sobretudo. Então, é disso que se trata a destruição do nosso complexo de ciência e tecnologia, tanto quanto do nosso sistema de pós-graduação. Não é? Diz respeito à decomposição de direitos também mais amplamente experienciada pela classe trabalhadora, nesses termos docentes que, no ensino de graduação, têm sido impelidos pelas administrações de universidades, as particulares, mas também as universidades públicas, à conversão do ensino de graduação presencial, na que consta nos programas de curso, nos projetos pedagógicos, tem fundamentação, não é, em várias instituições de referência, na modalidade EAD, né, que é carregada de problemas. As experiências em curso nas instituições particulares de ensino superior diz respeito à precarização do trabalho, à hiperexploração da força de trabalho docente, não é? E também o rebaixamento notável de seus conteúdos, não é? Para usar uma alegoria explicativa que para mim é bastante importante, ajuda a compreender a realidade, não é? Quando se privilegia o domínio técnico, afirmando que isso é ciência, que é uma compreensão, eu repito, equivocada de ciência, tacanha, não é, de ciência, está se dizendo que a nossa condição na divisão internacional do trabalho é a de meros operadores das técnicas que são elaboradas, criadas em outros centros, não é, epistemológicos aí de domínio efetivamente científico. Né? O próprio Banco Mundial já explicitou isso nas diretrizes que afirmou para a educação no Brasil. Ou seja, a capacidade de braços realizarem procedimentos técnicos desacompanhados da capacidade de reflexão crítica acerca do que esses braços fazem
em nome da técnica e a quem a técnica efetivamente serve, não é? Numa divisão social do trabalho que reafirma as desigualdades vigentes, não é? A apropriação efetivamente burguesa dos procedimentos técnicos e a tentativa de decompor toda a nossa tradição de reflexão crítica sediada em importantes universidades brasileiras, não é? Que deu à luz a uma intelectualidade extremamente pujante, com poder explicativo notável sobre a realidade brasileira e as suas contradições, e o que se quer é apagá-las, não é? As contradições, e manter os subalternos em perene condição de subalternidade, cada vez mais hiperexplorados, não é? Desassistidos de direitos e a quem deve ser imputada a conta pelas crises intersticiais ou estruturais do capitalismo histórico, nem que isso signifique a nulidade das suas próprias condições de vida, o que é uma contradição endógena ao desenvolvimento capitalista, mas ela, para nós, não é, íntimos dessa tradição de análise crítica da realidade, temos clareza. Era isso que eu tinha a contribuir ao cabo. Bom, a gente está começando a ficar aqui com uma live bastante extensa, então acho que a gente deveria aqui partir para o encerramento. Mas você pode fazer a fala de encerramento para a gente? Depois eu queria falar um pouco aqui do que a gente tem planejado para a próxima semana, algumas coisas que podem ser legais para quem está ouvindo, para verem no futuro. Vamos deixar os nossos convidados de hoje fazerem sua fala, eu falo por último. O anfitrião aqui fala por último. Tá, então vamos lá, Cássio. Agradecer, né? Agradecer aí a oportunidade. Sempre bom bater um papo com o Mazeu, com o Medina, com o JP aí. Tamo junto, pessoal. Tomara que a gente possa bater mais papos com o Mazeu aí ao longo desse ano. É uma excelente iniciativa. Aliás, isso é algo que a pandemia nos trouxe, né? E geralmente nos piores momentos é quando o PCB ele avança mais. É impressionante isso. No momento de adversidade, o PCB historicamente ele sempre se supera e ele, na sequência dos grandes momentos de adversidade da sua história, ele dá saltos qualitativos importantes, né? E essa ação, né, de ampliação da comunicação do partido, né, do diálogo com os trabalhadores por meio da internet, tem sido intensificada de uma forma muito importante, né, e o Papo com o Mazeu é um exemplo disso. Estamos aí à disposição e vamos fomentar cada vez mais iniciativas como essa. Muito obrigado, boa noite aos camaradas aí que estão nos vendo e aos camaradas que participaram do papo. Bom, eu quero agradecer também ao Mazeu, saudar essa importante iniciativa, né, de dar a saber não apenas a nossa militância, né, chamo carinhosamente de nossa, né, mas a todos a quem interessam esses importantes temas que são aqui debatidos, me colocar desde já à disposição para essas e outras iniciativas e dizer que nós estamos juntos na luta, não é? Os professores, eles na classe trabalhadora têm um protagonismo bastante importante, fundamental que nós possamos ombrear esses esforços com absolutamente trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores, porque a luta é conjunta e nos interessa a todos. Particularmente falando, não é, do ensino superior, não é, onde há uma extrema dificuldade em o docente se reconhecer como trabalhador, as nossas tarefas são ainda mais difíceis, não é? Mas aquilo que eu dizia aqui, não é, das pressões para que os professores convertam os seus fazeres, não é, em trabalho remoto, tem nos colocado em período de isolamento social, não é, um retrabalho, ou melhor, um volume de trabalho muitas vezes superior àquele que nós estávamos acostumados a realizar. Isso não é diferente do que tem acontecido com a classe trabalhadora em linhas gerais, não é, em trabalho teleremoto, inclusive assistido pela
lei que decompõe as relações trabalhistas, dita reforma trabalhista, agora anteparada pela MP 927, né, que versa sobre home office, apagando, fazendo letra morta a própria Constituição Federal, colocando jornada de trabalho, inclusive podendo ser ela superior ao limite constitucional e outras atrocidades, não é? Então, as nossas mazelas são compartilhadas, também as nossas expectativas, os nossos sonhos, não é? E a certeza de que apenas a luta organizada poderá torná-los realidade, né? Sobretudo uma sociedade melhor, muito melhor do que essa que adentrou ao período de pandemia e certamente nos coloca um horizonte de lutas para a consecução de um mundo muito melhor. Bom, eu queria também, primeiro, agradecer muito ao Cássio, ao Medina e ao Guarnieri pela presença, pelo debate, pela qualidade da discussão, que eu acho que vem ajudar os amigos, os camaradas, os companheiros que estão assistindo até essa hora, domingão, mas domingão, essa hora é bom, ficar vendo o Fantástico é melhor ficar vendo um debate desse. E eu queria dizer o seguinte, é verdade, quer dizer, tanto o Cássio como o Medina levantaram algumas questões que vão aparecer, que emergiram com essa pandemia e que vão aparecer daqui para frente. A primeira questão que emergiu com a pandemia é a radicalidade da luta que vai ter que ser travada contra os desmontes. Porque esse governo Bolsonaro, ele ataca num momento com muita covardia. Ele ataca quando as pessoas estão em casa, não podem sair, quando as pessoas estão, os conscientes sabem que o momento agora é o pico da pandemia é esse mês, ao longo de maio, junho, não é? Nós vamos poder sair, começar a pensar em sair lá para agosto, e então é um momento onde a gente está acuado, mas não está desmobilizado, muito pelo contrário. Temos se nos mobilizado, existem inúmeros debates nas redes, todos os dias, debates da melhor qualidade, de setores, eu diria, combativos da sociedade, de esquerda revolucionária. O PCB tem feito muitos debates, né? Eu vou até estimular aqui minha célula, já que o Medina está aí, que é da minha célula, que a nossa célula, Estivan Mesaros, retome suas atividades de reflexão, seminários e debates, que é uma característica da nossa célula. E eu quero dizer que é o seguinte, nós tratamos de assuntos importantes. Temos pela frente aí um combate muito duro à barbárie. Temos que ter clareza que esta articulação que nós conseguimos fazer pela rede é uma das coisas que emerge com a crise. As crises geram novidades, geram positividade, e aquilo que dizia o velho Lukács, né? O homem é um ser que responde às suas necessidades históricas. Nós estamos, de certa maneira, essa forma de organizar nas redes, nos terraços dos apartamentos, não é? As pessoas cantando, as pessoas levando solidariedade a outra, não é? O próprio PCB tem feito uma luta de solidariedade, de atender as pessoas que estão com dificuldade de alimento. Nós temos tido uma atividade de socorro, não é? Eu diria quase que um socorro vermelho, de assistência, não assistencialismo, mas de assistência, principalmente aos trabalhadores da periferia de São Paulo. O que é importante é que uma das coisas que no PCB é cara é a ideia de que a construção do poder popular passa pela auto-organização dos trabalhadores. Nós temos começado a entender esses processos. Heliópolis deu uma lição sobre o que é organização de autodefesa dos trabalhadores. Então, esse é o momento onde os trabalhadores, os moradores das periferias, têm que se organizar contra o ataque do Estado burguês. Este Estado brasileiro, seja os estados, os governos estaduais, seja o governo federal, a estrutura do Estado é brutal, é violenta, é perversa
e ataca sempre os trabalhadores, principalmente os negros, principalmente os pardos, os índios, os LGBTs e os desvalidos. Nós estamos vivendo hoje milhões de desvalidos no Brasil, né, onde um presidente da República não tem a dignidade de se dirigir ao povo e dizer: eu sinto muito pela morte de brasileiros. Quando disseram, ultrapassamos a China em número de mortos, a resposta deste cara foi: e daí? Então, eu quero dizer o seguinte: nós temos que enfrentar uma coisa muito dura, que é essa ofensiva liberal, que é essa ofensiva contra os trabalhadores e contra a dignidade humana. Porque hoje o que está colocado é a defesa dos nossos direitos, a defesa dos trabalhadores, a defesa da dignidade e a luta pela vida. É um momento de dura luta de classes que vai mostrar o seguinte: se o governo do Estado de São Paulo e o governo federal insistir em querer voltar às atividades normais, normais entre aspas, num momento de pico da pandemia, e nos levar à morte, como quer o Bolsonaro, porque ele disse que 60% dos brasileiros serão contaminados e vão morrer. Quer dizer, se eles vierem com a política de genocídio, a única resposta que nós vamos ter que dar é a greve. E vamos ter que construir uma greve pelas redes. E nós estamos percebendo a eficácia das redes, de como nós estamos utilizando esse instrumento importante de luta e de resistência. Queria agradecer mais uma vez a audiência até essa hora aqui, né? Hoje foram quase 2 horas de papo, um papo bom. Chamo todos para domingo que vem, no mesmo horário, às 19 horas, o papo com o Mazeu. Quero agradecer mais uma vez aqueles que ficaram até, os heróis da resistência, que ficaram aqui até essa hora, ao Medina, ao Cássio, ao Guarnieri, e dizer que é sempre um prazer estar aqui falando de coisas fundamentais e de luta e de resistência e de socialismo. Até domingo, gente. Um grande abraço. Brigadão, Mazeu. Eu queria aqui também deixar meu agradecimento aqui para todo mundo da audiência, para todo mundo que mandou perguntas. A gente teve muitas perguntas boas. E eu queria aproveitar também para divulgar um pouco das lives que a gente vai ter essa semana, né? Amanhã o Mazeu vai ser entrevistado, né, Mazeu? Às 10 horas, é isso? Sobre Lukács. O Lenin do Lukács. Qual é a leitura Entendi. que o filósofo húngaro Georgi Lukács, ou Lukács, que é o correto, porque ele é húngaro, né? A leitura de Lukács sobre Lenin. Então, eu vou falar um pouquinho, enfim, vou fazer pincelar algumas. 10 horas da manhã ou 10 horas da noite? 10 horas da manhã. Querem me tirar da cama logo cedo para ficar falando. Pô, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E a gente vai ter essa semana algumas outras lives, como a gente tem toda semana, né? Então tem o programa Poder Popular de Entrevista, ou Convergências, né? Toda segunda-feira às 7 da noite. O programa de debate Guerrilha de Ideias, toda quarta-feira às 7 horas da noite. O Giro de Notícias, todo sábado às 5 da tarde. E aqui o Diálogo de Conjuntura, que todo domingo às 9h30, até um dos motivos da gente tentar não se estender demais, né? Quem tiver perguntas, se quer mandar, cara, fica à vontade para mandar aqui pra gente. Aqui, ó, botar aqui na tela o número do PCB. Se tiverem temas que vocês estão interessados em ver a gente falando sobre, manda pra gente também. Esse feedback é muito legal para a gente poder pensar o que a gente vai fazer aí nas próximas semanas, né? E muito obrigado para os camaradas que estão assistindo, os camaradas de tratamento neutro também aí, né? E uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Tchau. Até, galera.